Carla entrou apressada no escritório de contabilidade onde trabalhava como secretária, visivelmente ofegante. Era uma jovem de 25 anos e suas mãos tremiam enquanto tentava recompor-se, mas a ansiedade era evidente em cada movimento. Sabia que Fernando não seria compreensivo, mas não esperava o olhar hostil que a aguardava. Fernando, o chefe autoritário, já a esperava de pé com os braços cruzados e uma expressão severa. O silêncio que seguiu foi cortante, aumentando ainda mais a tensão no ar. Carla, esta é a terceira vez que você chega tarde este mês, Fernando começou com uma voz grave e sem espaço para discussões. Carla abriu a boca para falar, com a necessidade de explicar o que havia acontecido queimando em sua garganta. Eu posso explicar, começou, mas Fernando a interrompeu bruscamente, levantando a mão como um sinal para que se calasse. Não aceito desculpas. Está despedida, suas palavras foram definitivas, esmagadoras, deixando Carla sem chão. As lágrimas encheram os olhos de Carla. Ela tentou desesperadamente encontrar uma maneira de fazê-lo ouvir. Por favor, Fernando, eu tenho uma, implorou com a voz trêmula e cheia de emoção, mas Fernando estava irredutível. Não quero ouvir suas desculpas. Pegue suas coisas e saia agora mesmo, ordenou, apontando para a porta com um gesto imperativo. Carla sentiu uma enorme injustiça apoderar-se dela enquanto seus colegas de trabalho observavam em silêncio, alguns com olhares de compaixão, outros com indiferença. Carla se virou lentamente, com o coração pesado como uma pedra. Cada passo em direção à sua mesa parecia uma eternidade e ela mal podia controlar o choro. Começou a recolher suas coisas com as mãos ainda trêmulas, só queria uma oportunidade para explicar, pensou, sentindo como a frustração e a tristeza a esmagavam. Pegou suas poucas pertenças, colocou-as desordenadamente em sua bolsa e olhou pela última vez para o escritório, o lugar onde havia trabalhado com dedicação durante anos. Enquanto isso, Fernando permaneceu de pé, observando-a. Sua expressão não mudou. Ele se via como um líder justo, incapaz de tolerar a falta de compromisso. Não posso permitir que a empresa seja prejudicada por irresponsabilidades, pensou, racionalizando sua decisão. No entanto, uma pequena parte dele se perguntava se havia sido severo demais, mas rapidamente afastou esses pensamentos, reafirmando sua crença na disciplina rígida. Os colegas de Carla continuaram observando-a enquanto ela se dirigia à porta, agora com a cabeça baixa. Alguns queriam oferecer palavras de consolo, mas temiam a reação de Fernando. Carla, sinto muito, sussurrou uma amiga, mas Carla apenas assentiu com a cabeça, incapaz de responder. O silêncio era esmagador, apenas quebrado pelo som de seus passos ressoando no chão de madeira. Cada passo era um doloroso lembrete do que ela havia perdido em poucos minutos. Carla saiu do prédio com o coração partido. Sentou-se no banco em frente ao edifício, as lágrimas correndo livremente agora. Tudo o que eu precisava eram alguns minutos para explicar, pensou. O sentimento de injustiça a corroía. Ele nem sequer me deu essa oportunidade, sentia-se impotente, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Olhou para o céu, buscando uma resposta, mas só encontrou a imensidão vazia. O que eu faço agora? Se perguntou, o desespero tomando conta. Fernando voltou para seu escritório tentando se concentrar no trabalho. Tinha uma reunião importante em poucos minutos, mas a imagem de Carla com os olhos cheios de lágrimas não saía de sua cabeça. Será que fui longe demais? Se perguntou por um breve momento, mas logo afastou esse pensamento. Não posso me dar ao luxo de ser fraco, concluiu, reafirmando sua postura rígida. Ainda assim, uma sombra de dúvida permanecia, um pressentimento que não conseguia afastar. Enquanto Carla caminhava pela cidade, cada passo era uma luta contra o desespero. Lembrava-se das manhãs em que chegava cedo ao trabalho, o esforço extra que sempre fazia, e tudo isso para nada, pensou, a amargura apoderando-se dela. Sentia-se traída, não só por Fernando, mas pelo próprio destino. Por que isso está acontecendo comigo? Murmurou para si mesma, tentando encontrar um sentido em meio ao caos. As ruas de São Paulo pareciam mais frias e desoladas naquele momento. Fernando, de 50 anos, era conhecido por sua rigidez e autoritarismo, um homem de negócios implacável. Acreditava que a disciplina era a chave do sucesso. Nada se consegue sem esforço e regras claras, costumava dizer, reforçando suas crenças. Crescido em uma família humilde, trabalhou duro para chegar ao topo, o que moldou sua visão do mundo.
Para Fernando, a fraqueza e a incompetência eram intoleráveis. Não posso permitir que a empresa seja prejudicada por irresponsabilidades, pensou, justificando suas ações. Em casa, Fernando era menos severo, mas a pressão do trabalho muitas vezes transbordava, afetando suas relações familiares. Preciso relaxar mais com minha família, reconheci em momentos de reflexão, mas era difícil desconectar a mente das responsabilidades do escritório. Tinha 3 filhos, o mais novo era Felipe, de 15 anos, o do meio era Eduardo, de 20 anos, e o mais velho era Roberto, de 25 anos. Meus filhos são meu orgulho, pensava, mas raramente expressava isso em palavras. Roberto, o mais velho, estava casado e tinha uma filha de 5 anos chamada Lara. A neta, Lara, era a alegria da vida de Fernando. Ela é a luz dos meus olhos, pensava, sentindo uma ternura que raramente se permitia. Quando Lara nasceu, Fernando sentiu que um sonho se realizava. Sempre quis uma filha mulher, mas Deus me deu uma neta e estou eternamente agradecido, refletia com um sorriso, apreciando cada momento com ela. Durante os jantares familiares, Fernando tentava deixar de lado a severidade. Vamos aproveitar o tempo juntos, dizia, tentando concentrar-se nos rostos sorridentes ao seu redor. Felipe e Eduardo costumavam contar sobre seus dias, trazendo um alívio temporário à mente ocupada de Fernando. Eles têm tanto potencial, pensava, orgulhoso, mas sempre atento às oportunidades de ensinar uma lição sobre responsabilidade. Lara adorava passar tempo com seu avô e ele fazia o possível para ser o avô carinhoso que ela merecia. Você é minha princesinha, dizia, abraçando-a com força. A relação com Lara trazia à tona um lado mais suave de Fernando, um contraste marcado com sua personalidade no trabalho. Ela me lembra que a vida não é só trabalho, refletia, tentando equilibrar melhor suas prioridades. Apesar de todo o amor pela família, Fernando não conseguia desconectar completamente seu lado exigente. Espero que todos entendam por que sou assim, pensava, acreditando que sua rigidez era para o bem de todos. Muitas vezes, depois de um dia particularmente estressante, se encontrava refletindo sobre suas decisões. Estou fazendo a coisa certa? Se perguntava, mas logo afastava essas dúvidas, focando novamente na necessidade de ser forte. A pressão do trabalho também afetava seu casamento. Você precisa relaxar mais, dizia sua esposa, tentando fazer Fernando entender a importância do equilíbrio. Ele sabia que ela estava certa, mas a constante demanda do escritório dificultava qualquer tentativa de mudança. Eu vou tentar, prometia, mas raramente conseguia cumprir. O peso da responsabilidade parecia inescapável. O jantar daquela noite foi tranquilo, mas Fernando não conseguia afastar a sombra do que havia acontecido. Fiz o que tinha que fazer com Carla, pensou, tentando justificar suas ações. Enquanto terminavam o jantar, Fernando olhou para seus filhos mais novos e sua esposa, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Quero que todos saibam que faço isso por eles, pensou, embora soubesse que raramente expressava seus sentimentos. As palavras de carinho vinham menos facilmente do que as ordens e reprimendas. Preciso encontrar uma maneira de mostrar meu amor, concluiu, decidido a ser o melhor marido, pai e avô. Ao terminar o jantar, Fernando ajudou a limpar a mesa, um pequeno gesto de conexão com sua família. Amanhã será um novo dia, pensou, tentando encontrar um fio de esperança. Carla estava em seu pequeno apartamento, sentada na beira da cama com as luzes apagadas. A escuridão parecia refletir o estado de sua alma. Como tudo desmoronou tão rápido, pensou, com a voz interna ressoando em sua mente. O silêncio da noite a envolvia, trazendo consigo uma sensação de vazio e solidão que parecia insuportável. Lembrava-se dos sacrifícios que havia feito para conseguir aquele trabalho no escritório de contabilidade. Sempre fui tão dedicada, refletiu, sentindo um nó apertar em sua garganta. Fechou os olhos, tentando acalmar os pensamentos turbulentos, mas em vez disso começaram os flabaques. Lembrou-se de sua infância, dos pais que perdeu muito jovem. Tive que me virar sozinha, pensou, a tristeza inundando seu peito. Lutei para me manter. Senti as lágrimas começarem a correr por seu rosto, cada gota uma dolorosa memória do passado. O peso de suas lutas parecia ainda mais pesado agora, após a injustiça que havia sofrido. Enquanto as memórias fluíam, Carla se via conseguindo o trabalho no escritório. Foi como um sonho realizado, murmurou, lembrando o orgulho que sentiu ao ser contratada.
Esse momento parecia distante, quase irreal agora. Como tudo mudou tão rápido, se perguntava, sentindo-se perdida e desamparada. A vida tinha uma forma cruel de surpreendê-la e ela não sabia como lidar com isso. Levantou-se e caminhou até a janela, olhando as luzes da cidade. Essas pessoas nem imaginam pelo que estou passando, pensou, sentindo-se ainda mais isolada. O brilho das luzes contrastava com a escuridão que sentia por dentro. Sempre tentei ajudar a todos ao meu redor, lembrou-se, seus pensamentos voltando aos inúmeros momentos em que ficava até tarde no escritório, garantindo que tudo estivesse em ordem. Lembrou-se dos traumas do passado. Perder os pais tão jovem havia deixado cicatrizes profundas. Sempre tive que ser forte, refletiu, com uma tristeza esmagadora. Mas agora sinto que não tenho mais forças. Cada dia era uma batalha contra as lembranças dolorosas e as dificuldades da vida. Só queria um pouco de justiça, pensou, desejando que ao menos uma vez as coisas fossem diferentes. A sensação de injustiça a corroía, fazendo-a questionar tudo em que acreditava. Carla sentou-se na cama, abraçando um travesseiro contra o peito. Fiz o bem a uma pessoa, mas fui castigada por isso, pensou, ainda incapaz de entender a lógica cruel da situação. Sentia-se como se tivesse sido julgada e condenada sem direito à defesa. Será que nunca terei uma oportunidade justa? Se perguntou, com a esperança começando a desvanecer-se. As palavras de Fernando ressoavam em sua mente, cada vez mais dolorosas. Deitou-se em sua cama, e a injustiça de sua demissão pesava em seu coração. Mas o que mais a atormentava era o motivo pelo qual havia chegado tarde. Alguma vez ele saberá a verdade, pensou, tentando acalmar sua mente turbulenta. Sua respiração era pesada e ela sabia que precisava processar os eventos daquele dia terrível. Lembrava-se claramente da manhã, cada detalhe ainda vívido em sua mente. Estava a caminho do trabalho, como em qualquer outro dia, refletiu, sentindo o nó na garganta apertar. Mas então tudo mudou em um instante. Caminhava rapidamente, tentando compensar o pequeno atraso, quando viu um carro descontrolado dirigindo-se a uma jovem na rua. Foi tudo tão rápido, pensou, sentindo o coração acelerar novamente com a lembrança. Sem pensar duas vezes, Carla correu em direção à jovem. Não podia deixar que algo tão horrível acontecesse, murmurou para si mesma, lembrando da adrenalina que tomou conta de seu corpo. Puxou a garota para fora do caminho, salvando-a por um triz. Foi por pouco, pensou, ainda sentindo o alívio misturado com o medo. Carla caiu no chão, sentindo a dor da queda, mas o alívio de ter salvo uma vida a dominava. Deitada no chão, Carla olhou para a jovem que estava assustada, mas a salvo. "Você está bem?" perguntou, sua voz trêmula. A garota apenas assentiu, ainda em choque. Carla tentou levantar-se, sentindo a dor em seu corpo, mas a sensação de dever cumprido a fazia continuar. Precisava saber se ela estava bem, pensou, a preocupação apoderando-se dela. Apesar de estar machucada, ajudou a jovem a levantar-se e certificou-se de que não estava ferida. A jovem olhou para Carla com olhos cheios de gratidão. "Muito obrigada", disse, a voz ainda trêmula. Carla sorriu, apesar da dor. "Fico feliz que esteja bem", respondeu, tentando ocultar o desconforto físico que sentia, mas sua mente estava em um turbilhão. Valeu a pena, pensou, sabendo que o atraso lhe custaria caro. Ajudou a garota a atravessar a rua com segurança antes de continuar seu caminho ao trabalho. Enquanto caminhava, cada passo era doloroso, mas o alívio de ter salvo uma vida a mantinha em movimento. "Preciso chegar ao trabalho", pensou, tentando acelerar o passo. Sabia que chegaria tarde, mas acreditava que Fernando entenderia se soubesse a razão. "Ele precisa saber o que aconteceu", murmurou para si mesma, sentindo uma centelha de esperança. No entanto, ao chegar ao escritório, a recepção foi muito diferente do que imaginava. Carla entrou no escritório ainda ofegante, com a mente girando entre a cena do resgate e a preocupação com o trabalho. "Ele vai me ouvir", pensou, a ansiedade aumentando a cada passo em direção à sala de Fernando. O lembrete do carro descontrolado ainda fresco, misturando-se com o temor à reação de Fernando. "Preciso explicar", repetia para si mesma, tentando preparar-se para a conversa. Quando Fernando a recebeu com frieza, Carla sentiu que o mundo desmoronava outra vez. "Ele nem sequer me deu a oportunidade de falar", refletiu, lembrando-se das palavras cortantes que recebeu.
Agora, deitada na cama, as lágrimas vieram com mais força. Só queria ajudar, pensou, sentindo-se esmagada pela injustiça da situação. Carla sabia que havia feito a coisa certa ao salvar a jovem, mas o custo pessoal tinha sido demasiado alto. Espero que ela esteja bem, pensou, com o coração apertado. O lembrete da gratidão nos olhos da menina era um pequeno consolo, mas não suficiente para afastar a dor da demissão. Carla olhou para o teto, tentando encontrar forças para seguir em frente. Preciso continuar, decidiu, inspirando profundamente. Não vou deixar que essa injustiça me defina. A determinação lentamente começou a substituir o desespero. Sabia que a vida estava cheia de desafios, mas também sabia que já havia superado muitos antes. Vou encontrar uma maneira, prometeu a si mesma, sentindo que a chama da esperança se acendia novamente. Enquanto os pensamentos continuavam a atormentá-la, tentou encontrar alguma força nas palavras de sua mãe. Carla olhou ao redor de seu apartamento, vendo os poucos móveis e objetos que possuía. Isso é tudo que tenho, pensou, sentindo a solidão pesar ainda mais. Mas mesmo na solidão encontrou uma faísca de determinação. Não vou deixar que isso me derrote, decidiu, inspirando profundamente. Sabia que tinha que seguir em frente, embora o caminho fosse difícil e incerto. Preciso encontrar uma maneira de mudar essa situação, pensou, a determinação substituindo o desespero. Carla sabia que a vida sempre lhe apresentava desafios e sempre os superava. Carla estava deitada na cama, com os olhos fixos no teto. Vou encontrar uma solução, pensou, sentindo a determinação crescer dentro de si. Não importa quão difícil seja. Cada pensamento era um lembrete de sua força interior, da mulher lutadora que sempre havia sido. Carla não deixaria que a injustiça de Fernando definisse sua vida. Na manhã seguinte, Carla acordou com uma sensação de renovação. Embora a dor e a tristeza ainda estivessem presentes, hoje é um novo dia, pensou, tentando manter o otimismo. Levantou-se da cama com determinação, embora seu corpo ainda sentisse os efeitos do dia anterior. Caminhou até a pequena cozinha de seu apartamento, preparando uma xícara de café para clarear a mente e preparar-se para o que o dia traria. O silêncio do apartamento foi interrompido pelo som do telefone. Carla olhou para o aparelho, surpresa. Quem poderia ser a essa hora? Pensou, sentindo uma leve apreensão. Levantou-se e pegou o telefone, atendendo com uma voz vacilante. Alô, disse, esperando uma resposta. A voz do outro lado da linha era masculina, grave e tranquila. Carla, preciso falar com você pessoalmente. Meu nome é Pedro, sou policial e preciso discutir algo importante com você, disse o homem. A mente de Carla começou a correr com possibilidades. Será algo relacionado com o que aconteceu ontem, pensou, aumentando a ansiedade. Sabia que precisava saber mais. Onde e quando? Perguntou, decidida a descobrir o que estava acontecendo. Pedro deu um endereço e uma hora sem revelar mais nada. Estarei lá, disse Carla, desligando o telefone com uma mistura de curiosidade e apreensão. O que será que ele quer? Se perguntou, tentando acalmar o coração acelerado. A sensação de mistério a envolvia e ela sabia que precisava estar preparada para qualquer coisa. Olhou ao redor de seu pequeno apartamento, tentando encontrar forças na familiaridade do ambiente. Carla terminou seu café e depois foi ao quarto para preparar-se. Escolheu uma roupa simples, mas que a fizesse sentir confiante. Depois de vestir-se, saiu de casa com determinação. Enquanto caminhava em direção à delegacia, Carla tentou imaginar o que Pedro queria discutir. Será algo relacionado com o escritório ou com a jovem que salvei ontem? Pensou. Preciso estar pronta para qualquer coisa, murmurou, sentindo a adrenalina começar a correr por suas veias. A sensação de mistério só aumentava a sua determinação. Chegando à delegacia, Carla sentiu um leve nervosismo ao entrar no prédio. Quem será ele? Pensou, sentindo os olhares curiosos dos policiais ao seu redor. Aproximou-se do balcão de recepção, onde uma recepcionista a recebeu com um sorriso profissional. Estou aqui para falar com o oficial Pedro, disse, tentando manter a voz firme. A recepcionista fez uma chamada rápida e logo um homem se aproximou, com os olhos sérios e a expressão determinada. Carla? Perguntou Pedro, confirmando sua identidade. Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Sim, sou eu.
O que quer falar comigo? Perguntou, tentando manter a voz firme. Pedro respondeu. Carla, você está aqui para participar de uma cerimônia de agradecimento. Você salvou a vida de uma adolescente de 15 anos ontem e preparamos um evento para reconhecer seu ato heróico, disse Pedro, começando a caminhar em direção à sala. Carla o seguiu, sentindo alegria e gratidão. Enquanto isso, Fernando estava tomando seu café da manhã. Sentou-se à mesa com o jornal em uma mão e o controle remoto na outra. Ligou a televisão para acompanhar as notícias locais, esperando ver as atualizações do dia. Outro dia normal, pensou, tomando um gole de seu café. No entanto, algo na tela chamou sua atenção. Sua neta Lara estava no centro das atenções, junto a Carla e o oficial Pedro. Fernando arregalou os olhos, sentindo o coração acelerar. Lara, murmurou, inclinando-se para a frente. Não podia acreditar no que estava vendo. Pedro estava falando, sua voz clara e firme ressoando na sala de estar de Fernando. Hoje estamos aqui para reconhecer o ato heróico de Carla, que arriscou sua vida para salvar uma jovem de um acidente trágico, dizia Pedro com um tom de profundo respeito. Fernando sentiu um nó no peito ao ouvir o nome de Carla. Carla, minha ex-empregada, pensou, começando a conectar os pontos. A culpa começou a crescer dentro dele. Carla, visivelmente emocionada, mantinha uma expressão serena enquanto Pedro continuava. Graças à sua coragem e rápida ação, uma vida foi salva, afirmou o policial, gesticulando em direção a Lara ao lado de Carla. Fernando entrecerrou os olhos, tentando processar a informação. Quando a câmera girou, sentiu que o mundo parava. A jovem que Carla havia salvado era sua neta, Lara. Fernando palideceu, sentindo uma onda de choque percorrer seu corpo. Minha neta, sussurrou, quase sem voz. A realidade do que estava acontecendo o golpeou como um soco no estômago. Com o coração apertado, Fernando ouviu enquanto Pedro continuava homenageando Carla. Graças a ela, Lara está viva hoje, disse o policial, olhando diretamente para a câmera. Pedro entregou o microfone a Carla, que, visivelmente emocionada, começou a falar. Ontem, enquanto ia para o trabalho, vi um carro descontrolado dirigindo-se a uma jovem na rua. Sem pensar duas vezes, corri e tirei a garota do caminho, salvando-a por muito pouco. Por isso cheguei tarde ao trabalho, explicou, sua voz trêmula, mas firme. As câmeras de segurança haviam capturado o momento heróico, e as imagens mostravam Carla tirando Lara do caminho de um carro descontrolado. Fernando, ao ver as imagens, sentiu seu coração apertar ainda mais. Carla continuou, com a voz entrecortada pela emoção. Tentei explicar o que havia acontecido, mas meu chefe não me deixou falar. Ele me interrompeu e me despediu injustamente, sem permitir que eu desse uma explicação. Senti-me muito triste e injustamente tratada por tudo o que aconteceu. As palavras de Carla ressoaram na mente de Fernando, e ele sentiu uma profunda culpa por suas ações. Como pude ser tão insensível, pensou, sentindo as lágrimas começarem a se formar. Pedro então acrescentou, com um tom sério e didático. A pessoa que a despediu provavelmente era autoritária e não sabia ouvir seus empregados. É importante ter empatia e saber ouvir o outro no ambiente de trabalho. Essa pessoa perdeu uma grande profissional, uma verdadeira heroína, por seu autoritarismo. Foi o chefe quem saiu perdendo. As palavras de Pedro foram um duro golpe para Fernando, que sentiu aumentar sua vergonha. Lara, com os olhos cheios de gratidão, abraçou Carla ao vivo pela televisão. Muito obrigada por me salvar, disse Lara, sua voz trêmula, mas cheia de emoção. Carla sorriu, acariciando o cabelo da jovem. Só fiz o que qualquer um faria, respondeu com humildade. Fernando observava a cena, percebendo o quanto havia errado. Fernando desligou a televisão, incapaz de continuar assistindo. Levantou-se da cadeira, sentindo o peso de suas ações oprimir seu peito. Como pude fazer algo assim? Se perguntou, com a voz entrecortada pela emoção. Caminhou até a janela, olhando para o horizonte com os olhos marejados. Preciso corrigir isso, decidiu, sentindo a determinação surgir em meio à culpa. Pegou seu carro e foi diretamente à delegacia. Fernando chegou à delegacia com o coração pesado. Encontrou Carla e Pedro ainda na cerimônia, rodeados por repórteres e curiosos. Apoiou-se devagar, sentindo cada passo como uma carga. Carla,
chamou com a voz carregada de arrependimento. Carla se virou, surpresa ao vê-lo ali. Fernando, respondeu com a surpresa visível em seu rosto. Eu preciso falar com você, disse Fernando, sua voz falhando ligeiramente. Fui terrivelmente injusto. Te despedi sem ouvir sua explicação e agora vejo o erro que cometi. Carla olhou para ele, o choque transformando-se em uma expressão de compreensão. Fernando, só fiz o que achei que era certo, respondeu, sua voz calma, mas firme. Fernando sentiu as lágrimas correrem por seu rosto. Por favor, me perdoe, implorou, sentindo o peso da culpa finalmente aliviado pela sinceridade de seu arrependimento. Antes que Carla pudesse responder, Lara chegou correndo, alarmada pela presença de seu avô. Vovô, o que você está fazendo aqui? Perguntou, sua voz carregada de surpresa e confusão. Fernando se virou para sua neta, o rosto ainda molhado pelas lágrimas, e abraçou forte. Sentiu o coração apertar ao perceber o choque e a preocupação em seus olhos. O que está acontecendo aqui? Perguntou Lara, ainda mais confusa. Fernando respirou fundo, tentando encontrar as palavras adequadas. Vim pedir perdão a Carla por tê-la despedido ontem, respondeu, sentindo a vergonha invadir cada fibra de seu ser. Lara ficou em choque, os olhos abertos de incredulidade. Meu Deus, vovô, foi você quem a despediu ontem? Foi você quem a despediu sem deixá-la explicar o que havia acontecido? Meu Deus, por que fez isso? A voz de Lara tremia, carregada de decepção e dor. Fernando viu a decepção no rosto de sua neta, a neta que tanto amava, sua princesinha. A vergonha o inundou e ele baixou a cabeça, incapaz de olhar para Lara. Sim, minha filha, eu me enganei. Eu me enganei muito, disse Fernando, com a voz entrecortada. Peço perdão a Carla e também te peço perdão. Quero que entenda que não deveria ter feito isso. Olhou para Lara, esperando encontrar alguma compreensão, mas só viu decepção em seus olhos. Era uma situação insuportável para Fernando, um momento de muita tensão e desconcerto. Sentia-se esmagado pela culpa e vergonha. Carla ficou impactada ao saber que Lara era neta de Fernando, seu ex-chefe. Não posso acreditar que a garota que salvei é sua neta, pensou, sentindo uma mistura de surpresa e compreensão. Percebendo o mal-estar entre o avô e a neta, Carla tentou aliviar a situação. Eu te perdoo. Está tudo bem, Fernando. Essas coisas acontecem, disse com voz calma e compreensiva. Sabia que o perdão poderia ajudar a sanar as feridas abertas por aquele mal-entendido. Não quero ver mais ninguém sofrer por isso, pensou, sentindo a necessidade de trazer algum alívio àquela cena dolorosa. Fernando levantou a cabeça lentamente, ainda envergonhado, mas com um pequeno alívio ao ouvir as palavras de Carla. Muito obrigado, Carla. Realmente lamento o que aconteceu. Quero que volte ao seu emprego. Precisamos de você e sei que foi um enorme erro te despedir assim, disse com voz cheia de arrependimento e esperança de redenção. Sabia que precisava fazer as pazes, não só com Carla, mas também consigo mesmo. Carla olhou para Fernando, percebendo a sinceridade em seus olhos. Vou pensar se volto, respondeu com um tom sereno. Sabia que precisava de tempo para considerar suas opções, mas também reconhecia a importância do gesto de Fernando. Isso mostra que ele está disposto a mudar, pensou, sentindo um pouco de esperança. No entanto, ainda precisava processar tudo o que havia acontecido. Lara olhou para seu avô, ainda sentindo uma mistura de surpresa e decepção. Espero que realmente aprenda com isso, vovô, disse com a voz carregada de emoção. Queria acreditar que seu avô podia mudar, mas sabia que seria um caminho difícil. É importante que entenda o impacto de suas ações, continuou, tentando encontrar um equilíbrio entre o amor que sentia por ele e a decepção que a consumia. Fernando assentiu, sentindo o peso das palavras de Lara. Prometo que vou mudar, minha neta. Prometo que serei um melhor chefe, principalmente, uma melhor pessoa, disse com a voz cheia de determinação. Sabia que tinha um longo caminho pela frente para reconquistar a confiança de todos, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário. Não quero perder o respeito de quem amo, pensou, sentindo um novo propósito surgir dentro de si. A cerimônia de homenagem continuou, mas a tensão entre Fernando e Lara permanecia palpável.
Carla observava a interação entre os dois, esperando que aquele momento difícil pudesse transformar-se em uma oportunidade de crescimento e entendimento. Espero que possam superar isso juntos, pensou, sentindo uma mistura de tristeza e esperança. Sabia que, independentemente de sua decisão sobre voltar ao trabalho, aquele momento marcaria uma mudança significativa na vida de todos os envolvidos. Carla decidiu aceitar a oferta de Fernando e voltou ao trabalho, desejando fazer parte das mudanças positivas na empresa. Vou dar uma oportunidade a isso, pensou, sentindo-se esperançosa. Fernando a recebeu com gratidão, decidido a mostrar que suas ações refletiam suas palavras. Havia começado a implementar novas políticas de empatia e respeito no escritório, algo que todos notaram. As coisas precisam mudar e vamos fazer isso juntos, disse Fernando em uma reunião, sentindo o peso da responsabilidade em suas palavras. Os empregados pareciam mais aliviados e motivados, sabendo que agora trabalhavam em um ambiente mais justo e compreensivo. No entanto, na família de Fernando, as coisas iam de mal a pior. Lara estava profundamente ferida e decidiu cortar relações com seu avô. Não posso acreditar que ele foi tão injusto, murmurava para si mesma, ignorando as mensagens e chamadas de Fernando. Havia começado a evitar os jantares familiares e não atendia às ligações de Fernando, o que aumentava a tensão dentro da família. Porque ela não entende que estou tentando mudar, pensava Fernando, sentindo-se impotente e frustrado. Havia tentado de tudo, mas Lara permanecia inflexível. Passava os dias imersa em seus pensamentos, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Eu admirava tanto, refletia, olhando uma foto antiga dos dois juntos. A decepção era profunda e ela não sabia como lidar com isso. Como ele pôde ser tão cruel com Carla, se perguntava, sentindo as lágrimas encherem seus olhos. Decidiu que a única maneira de lidar com a situação era afastar-se completamente. Talvez o tempo que isso, pensava, embora soubesse que o vazio dentro de si só aumentava. Fernando, por outro lado, se sentia cada vez mais isolado. Perdi a confiança de Lara, pensava, com um nó no coração. Não podia entender como consertar a situação. As palavras de Carla ressoavam em sua mente, a empatia e a compreensão são a chave. Sabia que precisava fazer mais do que apenas palavras. Precisava mostrar a Lara que realmente havia mudado. Como posso fazer isso se ela não me der uma oportunidade? Se perguntava, sentindo a culpa e a frustração crescerem. Carla, percebendo a gravidade da situação, decidiu intervir. Sabia que Fernando estava sinceramente arrependido e que Lara precisava ouvir isso. Devo fazer algo antes que essa situação piore ainda mais, pensou, decidida a ajudar a família a reconciliar-se. Marcou uma reunião com Lara em um café. Lara, sei que você está ferida, mas precisamos conversar, disse Carla, tentando acalmar a jovem. Lara olhou para ela, com a dor evidente em seus olhos. Ele não entende, Carla. Eu o admiro tanto, mas agora estou tão decepcionada, confessou, sentindo a raiva misturada com tristeza. Carla respirou fundo, preparando-se para mediar a situação. Seu avô também tem suas próprias lutas. Talvez você precise ouvir sua história, sugeriu, tentando oferecer uma nova perspectiva. Lara permaneceu em silêncio por um momento, pensando nas palavras de Carla. Haverá algo que eu não sei, pensou, sentindo uma pequena faísca de curiosidade misturada com sua frustração. Eu só queria que ele fosse mais humano, mais aberto, murmurou, sentindo o peso da decepção ainda presente. Carla percebeu que Lara precisava de mais tempo e espaço para processar seus sentimentos. Talvez com o tempo você possa encontrar um momento para falar com ele. Acho que ele está disposto a abrir seu coração para você se lhe der uma chance, disse Carla, com uma voz cheia de empatia. Lara suspirou, tentando acalmar sua mente. Vou pensar nisso, Carla. É difícil, mas talvez eu possa tentar, respondeu com um tom de incerteza, mas também de esperança. Lara saiu do café sentindo-se um pouco mais leve, mas ainda confusa. Será que ele realmente mudou? Se perguntou enquanto caminhava pelas ruas da cidade. O conflito interno era evidente, mas a semente da dúvida sobre seu julgamento havia sido plantada. Preciso de tempo para entender tudo isso, pensou, sabendo que a decisão de perdoar e reconectar-se com Fernando não seria fácil, mas talvez necessária. Enquanto isso, Fernando continuava seus esforços para alcançar Lara. Passava noites em claro, pensando em como mostrar sua mudança de atitude.
Não posso perder minha neta por meus erros passados, refletia, sentindo-se desesperado. Cada chamada não atendida, cada mensagem ignorada aumentava sua angústia. Depois de muitos esforços frustrados para comunicar-se com Lara, Fernando finalmente conseguiu uma reunião com ela, graças à ajuda de Carla. Sentados no jardim de casa, Fernando sentia o peso do momento. O silêncio entre eles era denso e ele sabia que precisava começar. Lara, sei que você está magoada comigo, começou com a voz trêmula. Olhou para sua neta, que o observava com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Quero explicar por que sempre fui tão rígido no trabalho. Fernando respirou fundo antes de continuar. Quando eu era jovem, minha família passou por muitas dificuldades. Crescemos na pobreza e isso deixou marcas profundas em mim, começou, as palavras saindo lentamente. Lembro-me das noites em que não havia o que comer e dos dias em que minha mãe chorava de preocupação, sem saber como nos sustentaria, confessou, com a voz quebrada pela emoção. Lara olhou para ele agora com uma nova compreensão. Eu não sabia nada disso, murmurou, sentindo um nó no coração. Tinha medo de voltar a ser pobre e passar necessidades como quando era criança, continuou Fernando, sentindo as lágrimas correrem. Esse medo me consumia todos os dias e eu pensava que a única solução era ser duro e inflexível no trabalho, explicou, com a voz entrecortada pela emoção. Lara o olhava, sentindo que a barreira entre eles começava a desmoronar. Nunca quis ser assim, Lara, disse Fernando, com os olhos fixos em sua neta. Mas o medo me transformou em alguém que eu não queria ser, admitiu, sentindo-se vulnerável pela primeira vez em muito tempo. Lara sentiu uma onda de compaixão e tristeza por seu avô. Vovô, eu não sabia nada disso, disse, com a voz suave, mas cheia de emoção. Sempre te admirei tanto e agora entendo por que você era tão rígido, continuou, tentando conter as lágrimas. Fernando sentiu um alívio misturado com dor ao ouvir isso. Tentei protegê-los, continuou Fernando, com a voz cheia de arrependimento. Queria que tivessem tudo o que eu não tive, mas no processo perdi a empatia e a compreensão, explicou, sentindo-se abrumado pela culpa. Fernando fez uma pausa, tentando reunir suas forças. Sempre acreditei que ser duro e exigente era a única maneira de garantir o sucesso e a estabilidade, continuou, com a voz embargada pela emoção. Queria que todos tivessem o melhor, que ninguém passasse necessidades. Mas ao fazer isso, me transformei em alguém que nem eu mesmo reconhecia. Lara o ouvia atentamente, começando a perceber a profundidade do arrependimento de seu avô. Sei que minha rigidez afastou muitas pessoas e que fui injusto com muitos, incluindo Carla, admitiu Fernando, sentindo o peso de suas palavras. Lara, em silêncio, processava o que ouvia. Nunca imaginei que as coisas fossem assim, pensou, sentindo que a raiva começava a dar lugar à compreensão. Sempre pensei que mostrar fraqueza era perigoso, que precisava ser forte e implacável para garantir o futuro da nossa família, continuou Fernando, com a voz agora mais calma. Mas percebi que ao tentar ser forte, acabei sendo insensível e distante. Olhou para Lara, esperando ver alguma reação. Será que ela pode me perdoar? Pensou, sentindo o coração apertado. Lara, por sua vez, sentia uma mistura de tristeza e compaixão crescer dentro de si. Lara apertou a mão de seu avô, oferecendo consolo. Agora eu entendo, vovô, disse, com os olhos cheios de lágrimas. Eu também preciso aprender a ser mais compreensiva, pensou, sentindo que a raiva e a decepção começavam a dissipar-se. Perdão por não ter contado isso antes, disse Fernando em um sussurro. Queria ser forte para vocês, mas agora vejo que ser forte também significa ser honesto e aberto, confessou, sentindo que um peso saía de seus ombros. Lara sentiu, percebendo a sinceridade nas palavras de seu avô. Eu também preciso aprender a ser mais compreensiva, pensou, sentindo que a raiva e a decepção começavam a dissipar-se. Vamos trabalhar juntos para melhorar, Lara, disse Fernando, segurando sua mão com firmeza. Quero que nossa família seja unida e feliz, e estou disposto a fazer o que for necessário para recuperar sua confiança, prometeu, sentindo uma nova determinação surgir dentro de si. Lara olhou para ele, vendo a mudança genuína em seu avô. Eu também quero isso, vovô, disse, sentindo que se aproximava um novo começo. Carla, que observava de longe, sentiu uma onda de alívio ao ver que a reconciliação começava finalmente. Eles estão entendendo, pensou, sentindo-se feliz por ter ajudado a facilitar aquele momento. Fernando e Lara se abraçaram,
deixando para trás a amargura e abrindo espaço para a compreensão e o amor. Vamos seguir em frente juntos, disse Lara, sentindo a esperança renascer. Fernando sorriu, sabendo que o caminho para a redenção estava apenas começando. Com a ajuda de Carla, a família começou a reconstruir suas relações. Fernando havia decidido organizar uma reunião familiar, sentindo que era o momento adequado para abrir seu coração e resolver os conflitos. Quero que saibam que estou aqui para vocês, não só como pai e avô, mas como alguém que se preocupa profundamente, disse Fernando, emocionado, olhando para cada membro da família. Sentia um peso sair de seus ombros ao perceber que finalmente estava se abrindo e mostrando sua vulnerabilidade. Lara, sentada ao lado de Fernando, olhava para ele com um novo entendimento. Vovô, eu também quero que nossa família esteja unida. Sei que temos muito que aprender e melhorar, mas estou disposta a tentar, disse, com a voz suave e cheia de esperança. Sentia que, apesar das dificuldades, poderiam superar os obstáculos juntos. A honestidade e o arrependimento de Fernando haviam tocado profundamente seu coração. Carla observava a cena com satisfação, sentindo-se parte da transformação positiva. É um novo começo para todos nós, pensou, vendo os membros da família se abraçarem e prometerem esforçar-se mais para entenderem-se. Sabia que as feridas não cicatrizariam de um dia para o outro, mas a disposição para mudar já era um grande passo. Estou orgulhosa de todos, pensou, sentindo-se feliz por ter contribuído para essa reconciliação. Eduardo, o filho do meio de Fernando, também estava presente na reunião. Tinha 20 anos e, assim como Carla, sentia-se um pouco desubicado em meio às tensões familiares. Tenho que admitir, esta reunião está sendo mais produtiva do que esperava, pensou, observando a dinâmica entre os familiares. Havia notado que a abertura de Fernando estava trazendo uma nova luz para todos. Talvez esta seja a oportunidade que precisávamos para nos reconectar, refletiu. Depois da reunião, Eduardo se aproximou de Carla. Ouvi muito sobre você. Meu pai sempre fala de como você ajudou a mudar as coisas no escritório, disse, com um sorriso amistoso. Carla retribuiu o sorriso, sentindo-se confortável em sua presença. E você, o que faz? Perguntou, curiosa. Estou estudando administração. É algo que meu pai sempre incentivou, mas estou começando a encontrar minha própria paixão nisso, respondeu Eduardo, sentindo-se à vontade para compartilhar seus pensamentos. Com o tempo, Eduardo e Carla começaram a sair para passear e conversar. Descobriam cada vez mais coisas em comum. Nunca pensei que encontraríamos tantas semelhanças, disse Eduardo enquanto caminhavam pelo parque. Carla concordou, sentindo uma conexão especial. Sim, é surpreendente como nos damos tão bem, respondeu, apreciando a simplicidade dos momentos que compartilhavam. Cada encontro parecia fortalecer ainda mais o vínculo entre eles. O amor floresceu entre Eduardo e Carla de maneira natural. Começaram a passar mais tempo juntos, explorando a cidade e conhecendo novos lugares. Alguma vez pensou em voltar a estudar? Perguntou Eduardo um dia, enquanto tomavam café em uma pequena cafeteria. Carla ponderou a questão. Na verdade, sim. Sempre quis fazer algo que pudesse ajudar as pessoas, respondeu, sentindo-se inspirada pela sugestão dele. Eduardo incentivou Carla a considerar a carreira de assistente social, uma área que ela sempre havia admirado. Você tem um grande coração e um desejo genuíno de ajudar os outros. Acho que se sairia muito bem nisso, disse ele, com os olhos cheios de apoio e carinho. Carla sorriu, sentindo-se encorajada. Vou me inscrever. Quero fazer a diferença e acho que esta é a maneira correta de começar, respondeu, decidida a seguir esse novo caminho. Com o tempo, o amor entre Eduardo e Carla cresceu ainda mais. Compartilhavam sonhos e planos, sempre apoiando-se mutuamente. Estou tão feliz de termos nos encontrado, disse Carla durante um jantar romântico. Eduardo segurou sua mão, sentindo uma profunda felicidade. Eu também, Carla. Você trouxe uma nova luz para minha vida, respondeu, com os olhos brilhando de amor. Eventualmente, Eduardo e Carla decidiram comprometer-se e planejar seu casamento. Quero passar o resto da minha vida com você, disse Eduardo, ajoelhando-se para fazer a proposta. Carla, com lágrimas de felicidade nos olhos, respondeu. Sim, eu também quero isso. Estavam prontos para começar uma nova etapa juntos, com a bênção de Fernando e toda a família.
O futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades para todos. Fernando observava a felicidade de Eduardo e Carla, sentindo-se mais otimista do que nunca. Está tudo finalmente se encaixando, pensou, vendo sua família unida e feliz. Sabia que ainda haveria desafios, mas agora estava seguro de que juntos poderiam superar qualquer coisa. A transformação positiva que Carla havia trazido para suas vidas era inegável, e Fernando se sentia agradecido por essa nova oportunidade de ser o melhor pai, avô e líder. Quando Carla e Eduardo se casaram, foi um momento de muita alegria para todos. A cerimônia, realizada em um belo jardim, refletia a simplicidade e a profundidade do amor entre eles. Fernando observou a união com um sorriso genuíno. Estou tão feliz que meu filho encontrou uma mulher como Carla. Ela é de caráter, honesta e íntegra, pensou, sentindo uma profunda gratidão. Sabia que o futuro de Eduardo estava em boas mãos, e isso lhe dava uma paz imensa. Carla, vestida de branco, estava radiante enquanto caminhava pelo corredor. Não posso acreditar que este dia chegou, pensou, com o coração cheio de amor e emoção. Eduardo, ao vê-la, sentiu uma onda de felicidade. Ela é a mulher dos meus sonhos, refletiu, esperando ansioso por sua chegada ao altar. Quando finalmente se encontraram, seus olhares se cruzaram e uma conexão silenciosa se estabeleceu, cheia de promessas e esperanças. A cerimônia foi simples, mas carregada de significado. Os votos trocados foram sinceros e emocionantes. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, bons e maus, disse Eduardo, com a voz firme, mas carregada de emoção. Carla respondeu com igual sinceridade. Eu te escolho hoje e sempre para caminharmos juntos nesta jornada, disse ela, com os olhos brilhando de felicidade. Fernando, ao ouvir essas palavras, sentiu-se ainda mais seguro de que estavam destinados a uma vida feliz juntos. Depois da cerimônia, a recepção esteve cheia de risos, abraços e celebrações. Estou tão feliz por vocês, disse Fernando a Eduardo e Carla, abraçando-os com força. Sabia que aquele momento era um marco importante em suas vidas. Vocês formam um casal maravilhoso, acrescentou, sentindo-se orgulhoso de seu filho e de sua nova nora. Carla sorriu, sentindo-se acolhida e amada por sua nova família. Um ano depois do casamento, Carla ficou grávida, trazendo ainda mais alegria à família. Vamos ter um bebê, disse a Eduardo, segurando o teste de gravidez com mãos trêmulas. Eduardo a abraçou com ternura, com os olhos cheios de lágrimas de felicidade. Isto é incrível, Carla. Não poderia estar mais feliz, disse, sentindo o coração transbordar de amor. Fernando, ao saber da notícia, mal podia conter sua alegria. Vou ser avô de novo, exclamou, com a voz cheia de entusiasmo. Durante a gravidez, Carla se sentiu cuidada e amada por todos ao seu redor. Estou tão ansiosa para conhecer nosso bebê, pensava, sentindo suaves movimentos dentro de si. Eduardo estava sempre ao seu lado, apoiando-a em cada etapa. Você está fazendo um trabalho incrível, Carla, dizia ele, acariciando sua barriga. Fernando, por sua vez, não podia esperar para ter sua nova neta nos braços. Este bebê será uma bênção para todos nós, refletiu, sentindo-se cada vez mais ansioso. Quando Carla teve sua filha, foi um momento de grande emoção para a família. Ela é perfeita, disse Carla, segurando a recém-nascida em seus braços. Eduardo, ao ver a pequena Letícia pela primeira vez, sentiu uma onda de amor incondicional. Bem-vinda ao mundo, Letícia, disse, com a voz entrecortada. Fernando, ao segurar sua neta, sentiu uma alegria indescritível. Agora tenho duas meninas para cuidar e amar, pensou, com os olhos brilhando de emoção. O nascimento de Letícia trouxe uma nova dinâmica para a família. Lara, que agora tinha uma prima, estava encantada com o novo bebê. Ela é tão pequena e preciosa, dizia Lara, observando Letícia dormir. Fernando, ao ver suas duas netas juntas, sentiu-se realizado. Minha família está crescendo e isso me enche de felicidade, pensou, sentindo uma paz profunda. Sabia que cada momento com suas netas era um tesouro. Carla e Eduardo se adaptaram rapidamente à nova vida como pais. Estamos aprendendo juntos, disse Carla, enquanto balançava Letícia para que dormisse. Eduardo sorriu, sentindo-se agradecido por compartilhar essa jornada com ela. Cada dia é uma nova aventura, disse, segurando a mão de sua esposa.
Fernando, ao ver o amor e a dedicação entre eles, sentiu-se confortado. Serão pais maravilhosos, pensou, sentindo-se orgulhoso da família que haviam criado. Com 2 netas para cuidar e amar, Fernando não podia estar mais feliz. Minha vida está completa com essas meninas ao meu lado, refletiu, enquanto brincava com Lara e Letícia. Sabia que havia encontrado uma nova razão para viver e estava decidido a ser o melhor avô possível. Cada momento com elas é uma bênção, pensou, sentindo-se mais realizado do que nunca. Fernando estava exultante enquanto se preparava para a festa do 1º aniversário de sua neta mais nova, Letícia. Havia decorado o jardim com balões coloridos e mesas cheias de doces e bolos. Este é um momento especial para nossa família, pensou, sentindo seu coração encher-se de alegria. Olhou ao redor, vendo o brilho nos olhos de cada membro da família que estava ali para celebrar juntos. Lara, agora mais madura e compreensiva, estava entretendo Letícia com brinquedos coloridos. Você vai adorar essa festa, pequena, disse ela, enquanto Letícia ria e balbuciava palavras incompreensíveis. Lara olhou para seu avô e sorriu, sentindo uma conexão mais forte do que nunca. Vovô, essa festa está incrível, elogiou, observando Fernando enquanto ele passava uma expressão de satisfação em seu rosto. Fernando se aproximou de Carla, sentindo a necessidade de expressar sua gratidão. Carla, você mudou minha vida, meu trabalho e minha família. Nunca poderei te agradecer o suficiente, disse, com a voz quebrada pela emoção. Carla sorriu, tocada pelas sinceras palavras de Fernando. Foi um esforço de todos nós, Fernando. Estou feliz de ser parte dessa família, respondeu, sentindo-se profundamente conectada com todos ao seu redor. Durante a festa, Eduardo pegou o microfone para fazer um discurso. Quero agradecer a todos por estarem aqui para celebrar o 1º ano de Letícia. Ela é uma bênção em nossas vidas, começou, com a voz firme e cheia de emoção. Olhou para Carla e sorriu. Carla, você é o coração dessa família. Obrigado por tudo que tem feito e continua fazendo, disse, enquanto Carla sentia as lágrimas se formarem em seus olhos, emocionada pela homenagem. Enquanto a festa continuava, Fernando teve um momento para refletir sobre o quanto tudo havia mudado. Carla realmente trouxe uma nova perspectiva para nossas vidas, pensou, observando-a interagir com os convidados e sua família. Sabia que sem Carla, o caminho para a reconciliação e a felicidade não teria sido possível. No final da festa, Fernando reuniu a família para uma última foto. Quero lembrar deste dia para sempre, disse, segurando Letícia em um braço e abraçando Lara com o outro. Sorriu enquanto o flash iluminava seus rostos felizes. A jornada que Carla havia ajudado a começar tinha transformado não só a vida de Fernando, mas a de toda a sua família. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!